Saúde, amada igreja, que aqui se faz presente, a igreja que se encontra no aconchego dos seus lares, com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Como é bom estarmos aqui mais uma vez, né? No culto de quarta-feira. O objetivo da nossa vida é sempre estar glorificando o nome do Senhor. É o objetivo de nossas vidas. Se não for isso, não serve. Nascemos e vivemos para glorificar o nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Jó. Jó, capítulo 42. Uma pergunta já para a igreja. E é o tema da nossa pregação, nessa breve reflexão do dia de hoje. O que fazer em meio ao sofrimento? Você está preparado para sofrer? Jó, capítulo 42, iremos ler apenas 6 versículos, os 6 primeiros, de 1 a 6. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e tu perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vê. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos orar? Querido Deus, louvado seja o teu santo nome. Graça nós te damos pelo teu amor, graça e misericórdia. Somos gratos, Pai amado, porque o Senhor tem nos ajudado em todos os sentidos de nossas vidas. Obrigado por estarmos aqui reunidos no corpo de Cristo para aprendermos mais do Senhor. Fala conosco por meio da tua palavra, porque ela é o poder do Senhor para transformar o homem e quebrar todos os corações, no único objetivo, que é cada vez mais fortalecer nessa palavra, para vivermos e aprendermos passar por tempos difíceis, mas debaixo da sua dependência. Obrigado, Pai querido, por tudo, lutas e vitórias. Obrigado porque o Senhor sempre vai estar conosco, sempre vai estar presente em nossas vidas. Assim, eu oro agradecido, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, o que fazer ao meio ao sofrimento? É uma pergunta que mais cedo ou mais tarde nós temos que aprender com ela. O que fazer no meio do sofrimento? O mundo se desespera. E nós cristãos? Desesperamos junto? Não. Não devemos jamais nos desesperar. E a razão, claro, para isso é porque nós temos um Deus que cuida da gente, que nos protege, que nos ensina, né? E falar de sofrimento, não tem como falar de sofrimento se não falar de Jó. Esse homem nos ensina maravilhas por meio dessa passagem tão maravilhosa que é Jó. Esse livro maravilhoso, né? O livro de Jó relata uma história bastante conhecida. Um homem justo, íntegro, muito rico, o mais de todos os homens do Oriente. Mas repentinamente sua vida mudou drasticamente. Deus entregou Jó nas mãos de Satanás e um único dia ele perdeu todos os seus bens e todos os seus filhos morreram. Misericórdia, né? Tem sofrimento mais do que isso? É difícil. Ainda não muito satisfeito, em um segundo momento, Satanás, com a nova permissão de Deus, feriu Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Assim como a vida de Jó, também estamos sujeitos
é as alterações dramáticas da vida, né? Repentinamente, quem não lembra do coronavírus aí? Do Covid. Estava tudo bom em nossas vidas, não estavam? Tudo maravilha. Daqui a pouco veio aí o coronavírus e alterou drasticamente nossas vidas. Fomos pegos de surpresa. Né? Quantos entes queridos nós não perdemos por causa desse coronavírus? Quantas mudanças nós tivemos que fazer por causa desse vírus? Então a gente não está livre de acontecer isso, né? Um dia nós estamos na montanha e outro dia podemos estar no vale. Em um momento estamos rindo e em outro momento podemos estar chorando. Além do sofrimento, Jó foi atacada com palavras pontiagudas dos seus amigos, né? E buscou resposta para o seu sofrimento injusto. O final da história de Jó, meus irmãos, no capítulo 38 a 42, são o ápice do livro de Jó. É o ponto alto da narrativa, pois é aí no final do livro que Deus aparece. Ao longo do livro, Jó procurou resposta para o seu sofrimento. Ele muito se queixou com seus amigos e de seus amigos, com Deus e de Deus. Os amigos também falaram muito. Mas agora, no final do livro, quem fala é Deus. É Deus que vai falar no Jó, para Jó no final desses capítulos, né? É interessante que Deus não respondeu nenhuma pergunta de Jó. Não é isso que mais queremos quando a gente passa por algum sofrimento? As respostas? Por que disso? Por que eu estou passando isso? Por que isso acontece na minha vida? Por que disso? Eu sou tão servo do Senhor e isso acontece na minha vida? E a resposta para isso, meus irmãos, que a gente às vezes quer buscar a resposta de Deus, buscarmos mais a resposta de Deus do que o Deus das respostas. John Piper, né, escreveu um livro maravilhoso. O pastor sempre cita ele: não desperdice o seu câncer. Muitas vezes a gente faz perguntas erradas para Deus. Por que eu estou passando isso? Por que dessa luta? Ao invés de entender para que isso. Nós não estamos livres de sofrimento. Nós não estamos livres de as mazelas da vida acontecer em nossas lutas. Eu não sei se vocês já perceberam, de um tempo para cá é só sofrimento, só dificuldade, só lutas. Não tem uma família que não está passando por dificuldade, seja ela física ou seja ela espiritual. Lutas. E devemos preparar para sofrer. Devemos preparar para sofrer. E o que fazer em meio ao sofrimento? A primeira lição que eu aprendo nesse texto é que reconheça a soberania de Deus, mesmo sem compreender o porquê. Deus está no controle. Nada acontece sem a permissão de Deus. Jó vai responder aí: olha, bem seis que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissesses, que sem conhecimento esconde o conselho? Na verdade, falei-o do que não entendias, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não entendia. Jó afirma que a soberania divina, mesmo sem compreender seu agir. Nós precisamos entender também, se passamos por luta, é Deus que está no controle. Nada acontece sem a permissão de Deus. Precisamos reconhecer a soberania de Deus. A gente foi vendido por uma teologia tão fácil, nos dias atuais, que você, aceitando Jesus, os seus problemas acabaram. Pregações falhas, que você é o centro do coração de Deus. Queridos e queridas,
Não caia nisso, não caia nessa. É Deus que está no controle. Ele é soberano. Se você está sofrendo, glorifique. Glorifique. Glorifique a Deus, não fique resmungando, não fique perguntando para quê. É no meio do sofrimento que buscamos mais a Deus. Nos aproximamos mais de Deus. E Jó fez isso. Jó buscou as respostas em Deus. Questionou com Deus. Se você pega os salmos de Davi, quando Davi estava angustiado, quando ele estava sofrendo, ele não buscou conselhos do homem, ele buscou os conselhos de Deus. Esses homens que a Bíblia cita, todos eles têm algo em comum. Eles buscavam socorro aonde tinha socorro, em Deus. E hoje nós, como povo de Deus, queremos buscar conhecimentos humanos para muitas coisas da nossa vida, mas não é aí que vai achar solução. Só vai achar solução em Deus, na soberania de Deus. O fim do verso 3 aí, a gente pode traduzir assim: eu não entendi as maravilhas diante de mim, eu não compreendo. Na NVI vai falar certo que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Então no fim do livro não lemos a compreensão de Jó sobre o sofrimento humano, mas a sua incompreensão. Ele expôs a sua incompreensão com um coração contrito, de quem compreendeu que Deus é soberano. Sabemos que Deus é soberano, que Ele faz todas as coisas de acordo com seus planos, mas a razão desse plano, bem como o seu agir soberano, muitas vezes não são claramente compreendidos por nós. Você não entende por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. Você não irá compreender muitas coisas. Jó também não compreendeu. Mas reconheça uma verdade: Deus é soberano e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O plano de Deus é fazer que todas as coisas cooperem para o bem daquele que o ama. Romanos 8, 28 vai falar um pouco disso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 2, voltando um pouquinho, ele fala assim: bem sei que tudo pode, disse Jó. Paulo disse algo semelhante em 2 Timóteo 1,12. É por isso que estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, pois sei em que tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia. O coronavírus cancelou aulas, viagens, negócios, festas, cultos, mas não cancelou o plano de Deus. E jamais vai cancelar. No versos 4, caminhando mais um pronto, ele fala assim: Jó vai falar com Deus: estou pronto para aprender. Eu te perguntei e tu me ensinarás. Jó não está mais pronto para fazer pergunta, mas para aprender. É isso que nós precisamos, estar pronto para aprender da vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ah, mas eu não quero sofrer. Morra! Simples assim. Simples assim. Se você é um cristão que não quer passar por dificuldades, morra! Mas não tira a sua vida não, porque se você tirar a sua vida, eu vou te falar uma coisa:
Você vai para um outro andar, mas o andar de baixo. Andar de baixo. Precisamos entender que estamos aqui apenas de passagem. Tudo que acontece em nossas vidas, essas mazelas, é por causa do pecado. Uma herança maldita que a gente ganhou do primeiro homem lá do Jardim do Éden. Nós não nascemos para sofrer. Sofremos por falta de obediência. E até hoje, a maioria das nossas dificuldades que a gente passa é por falta de obediência. Por falta de obediência. Muitas coisas acontecem em nossas vidas é porque nós procuramos com as próprias mãos. Pecado. Precisamos estar preparados para sofrer como Paulo e Silas. Preso. Apanharam. E no meio das dificuldades estavam cantando os louvores ao Senhor. Meus irmãos, hoje é um desespero. Desespero. Um chororô. Um calo no dedo do crente de hoje. É um desespero. É um desespero que corre para cá e corre para lá. Uma ansiedade, uma doença na mente hoje. Para você ter uma ideia, os planos de saúde estão agoniados, porque hoje a doença que mais está matando não é mais o câncer, é a doença da mente. Doença da mente, ansiedade, depressão. E na maioria de ansiedade e depressão é a falta da dependência de Deus. Lutas nós vamos ter. Com certeza nós vamos ter, ou cedo ou mais tarde. É por isso que nós precisamos estar enraizado na palavra de Deus, fortalecido por ela. Ele é a nossa esperança, Cristo é a nossa esperança. Nós vamos sofrer aqui por um breve momento, mas numa eternidade vamos participar da glória junto com Deus. Vamos suportar como igreja, como corpo, nos ajudando uns aos outros, em oração, no abraço, no choro. Esteja pronto para aprender. Aprender a vontade de Deus na sua vida. Verso 5, ele vai falar o seguinte: tem uma nova experiência com Deus. Olha o que Jó vai falar no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te vê. Jó era íntegro e justo, mas ainda não enxergava Deus. O sofrimento e a revelação da grandeza de Deus em meio ao sofrimento removeram as escamas dos seus olhos. No sofrimento enxergamos Deus. Deus permite que passarmos pelo vale da sombra da morte, pois é aí que nós encontramos com Ele. O Supremo Pastor. Eu gosto muito de Paulo. Paulo nos ensina muita coisa. Paulo é maravilhoso. A vida de Paulo foi sofrer. Quando ele encontrou com Jesus, mudou a vida dele, né? Aos olhos humanos, só para pior. Porque o homem sofreu. Foi açoitado, foi apedrejado, foi preso. Mas um homem, ele estava debaixo da mão do Senhor. Ele tinha Deus como o seu protetor tão grande no seu coração, que todas as aflições que ele passava era nada. Era nada.
porque ele sabia que a vida dele era momentânea aqui nessa terra. Ele estava focado na eternidade. E tem muito crente caindo nos dias de hoje porque não foca na eternidade. O foco deles está aqui. Aqui, nessa vida passageira. Nessa vida que você vai ter sofrimento. Uma vida miserável. O que nós temos feito para passar uma eternidade com Deus? Eu gostei muito desse tema lá do nosso acampamento, salvo eu. Uma reflexão para nós aí como cristão. Salvo eu? Como é que você sabe que você está salvo? Perguntas que precisamos fazer a nós mesmos. E ser sincero com nós mesmos. Jó ainda estava na cinza, mas os seus olhos viam a Deus. A sua restauração só aconteceria depois do capítulo 42, do 10 ao 17. Ele sentia ainda a dor física, suas feridas ainda estavam abertas, as moscas ainda estavam pairando a podridão da sua carne. Ele ainda estava abandonado pelos seus amigos, ainda sofria a discriminação das pessoas com que os bisturi das palavras abriam suas feridas emocionais. Mas mesmo assim, ele pode dizer agora, eu vejo Deus. Eu vejo Deus. Ele sabe que Deus está com ele no meio do sofrimento. E Deus está conosco no meio do nosso sofrimento. Ele está no meio. Creia nisso. Jesus Cristo nos alertou, olha, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci. Jesus Cristo é a nossa base para vencer qualquer tipo de sofrimento. Ele é a solução. É a solução que muitos crentes estão negligenciando. Muitos crentes estão buscando soluções humanas onde não pode ter solução. Busque em Deus, busque em Cristo. Está difícil? Coloque Cristo no meio que vai dar certo. Vai dar certo. Muitos precisando de psicólogos. Não estou dizendo que você não precisa, eu estou dizendo que o homem não é suficiente para acalmar a nossa alma. Quem preenche todas as lacunas é Cristo. Você quer ter paz? Cristo. Você quer ter cura, seja ela física e espiritual? Cristo. Você quer ter paz dentro da sua casa, com teu esposo, com teus filhos? Cristo. Geração difícil, essa geração que nós estamos vivendo. Uma geração incrédula, uma geração que sofre com ansiedade, com depressão, crianças tirando as suas vidas por falta de Cristo, por falta de Deus. É Deus. É Ele. Se Ele não estiver na frente, nós vamos falhar. Se Deus não for a pedra angular dessa igreja, essa igreja vai falhar. Se Deus não for dentro da sua casa a pedra de esquina, vai falhar. É Deus. Muito difícil. Os dias atuais são dias angustiados. Dias que nos aperta o coração, que aperta
meio forte o peito, são dias que pertencem ao maligno, de fato. Deus está voltando. Isso é só o princípio. É só o princípio. É só o princípio. Muitas coisas estão acontecendo no Brasil nos dias atuais que não acontecia anos atrás. Nós, infelizmente, deixamos Deus de lado. O Brasil ainda dizia que era um país que era cristão. Mas os cristãos que estão aí nos dias atuais, troca Deus por tudo. Por tudo. No verso 6, a gente vê o coração quebrantado de Jó. Jó afirma que está arrependido. É isso que lemos lá no verso 6. Me arrependo no pó e na cinza. Jó se arrependeu porque duvidou da justiça e da bondade de Deus. Falou palavras sem sentido. Jó, o homem justo, íntegro, se arrependeu. Não há ninguém tão justo que não se precise de arrependimento. Em meio à calamidade gerada pela Covid-19, há muitas pessoas querendo encontrar os pecadores que traíram esse juízo de Deus. Se queremos encontrar tais pecadores, precisamos ir ao espelho e olhar para nós mesmos. Olhar para nós mesmos. Precisamos ter um coração contrito, voltado para o Todo-Poderoso. No livro de Jó não há uma resposta acerca do sofrimento humano. No final, não resta outra coisa a Jó senão desnudar de si mesmo e adorar o Criador do universo. Não entendemos muitas coisas, mas uma coisa nós sabemos: os planos de Deus não podem ser frustrados. Não sabemos onde tudo isso vai dar, mas sabemos que nosso Deus soberano e amoroso está nos levando para o centro da sua vontade boa, perfeita e agradável. Por mais que o caminho no qual trilhamos seja obscuro, e ainda que agora não conseguimos ver o seu fim, e nem sequer conseguimos enxergar a luz no fim, precisamos nos apegar na mão do nosso Pai Celestial e confiar na direção dele, tal como a criança confia piamente na segurança da mão dos seus pais. Precisamos confiar em Deus. Muito mais. O dia pode estar nublado e escuro, aparentemente não existe sol. Entretanto, todos nós sabemos que o sol continua a brilhar bem acima das nuvens. Bem acima das nuvens. Em breve as nuvens negras vão se dissipar e o sol voltará a brilhar. Confie em Deus. Persevere. Busque mais a Deus. Leia mais a sua palavra. Ore mais. A coisa mais gostosa é a oração. É você falar com Deus. Precisamos orar mais. É triste quando a gente faz convites para homens e mulheres estar no culto de oração das mulheres e dos homens. Isso aí deveria ser o desejo dos nossos corações. Participar da oração junto com os irmãos, junto com as irmãs. Às vezes a gente sai do domingo aqui, deixa a Bíblia jogada em nossas casas ou no carro, e só vamos pegá-la novamente no domingo. A semana todinha você não falou com Deus.
mas você ouviu tudo que o diabo queria te oferecer na sua vida. Tudo. Você não falou com Deus, mas ouviu o Big Brother, novelas, filmes, séries. Qual é o mais importante da sua vida? Esse mundo ou a vida eterna? Não caia nessa que Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele não poupou 1/3 dos seus anjos porque não andou em obediência. Não espere sem obediência também que você vai passar uma eternidade com Deus. Não vai não. Sem obediência, jamais chegaremos a Deus. Fique firme, irmão, nos meios do sofrimento. Permaneça firme em oração, jejum, ore. Busque irmãos e irmãs para estar junto com você nessa luta. Ela vai passar. Ela vai passar. E você sairá dela mais fortalecido. Porque você vai estar mais próximo de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, porque ela é o poder do Senhor. Que a Tua palavra penetre o mais fundo de nossos corações. E ao sairmos dessa porta, sairemos diferente, crendo que o Senhor é suficiente das nossas vidas. Obrigado, Pai querido, por tudo, principalmente pelas lutas e vitórias. Obrigado porque cremos que o Senhor vai estar em todas elas. Vai estar falando conosco por meio sempre da Tua palavra e nos mostrando a direção. Que nós, ó Pai amado, possamos ser dependentes do Senhor em tudo. Que nossas vidas sejam regidas pela Tua palavra. Que nossas vidas e os desejos sejam sempre voltados para sermos parecidos com Jesus Cristo. Obrigado, Pai querido. Assim eu oro agradecido. No nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.